Estamos daqui direto com o senador Sérgio Souza, que vai trazer informações pra gente e participar aqui do Conversa Franca. Sempre o Sérgio Souza, né, participando com a gente, falando aqui, trazendo informações importantes pra gente lá do Congresso Nacional. Sérgio Souza, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau. Bom dia a todos os amigos ouvintes da Rádio Nova Era. Olha, Sérgio, a gente está aqui pela região Vale do Ivaí, primeiro acompanhando nessa movimentação, que nós estamos aí chegando já, partindo para o dia 7 de outubro. É o assunto do momento, né, Sérgio? Olha, como a eleição mexe com a vida de uma cidade, né? E com a vida das pessoas. Eu tenho percebido, Berimbau, que as pessoas se tornam inimigas durante o processo eleitoral. Pessoas que até ontem conversavam, pescavam junto, tomavam café, cerveja no boteco junto, de repente estão se degladiando. Não, acho que a gente tem que ter um pouco de tato, né? Porque o que a gente discute nesse momento são os ideais, são as propostas. A gente não tem que respeitar o adversário e não tornar inimigo, né? Você não pode trazer para dentro questões pessoais que às vezes são questões políticas e não são pessoais, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque eu estou vendo aí em alguns municípios a coisa realmente está pegando fogo, rapaz. E é incrível, né? E aí entra a eleição, sai a eleição, toda a vida é do mesmo jeito. Aqueles inimigos mortais de 4 anos de oposição, de repente estão todos do mesmo lado, né? E outros que não se juntavam nunca se juntam, aqueles que estavam juntos se separam. Eleição é uma coisa de louco, mas é o exercício da democracia, né? Eu vejo assim que é uma grande oportunidade para o cidadão, e se ele estiver consciente realmente do que é bom para ele, do que é bom para a sua cidade, cuidar muito com essa questão da compra do voto, né? Da enganação, porque aquele que compra o voto, ele já é como a gente fala no diabo que compra a alma, né? Quando a pessoa morrer, ele não tem mais escolha, não vai nem para o purgatório, já vai para outro lugar, né? Então, o cidadão que vende o voto, ele sabe que o prefeito não tem comprometimento com ele, porque o prefeito entrou lá de uma forma diversa que não realmente vontade popular, né? E o bacana de você perceber é que o próprio Constituinte, lá que ele fez a Constituição de 88, ele colocou lá no artigo 1º da Constituição, Berimbau, lá no parágrafo único, ele disse assim: todo poder emana do povo, que o exerce por si ou através de seus representantes. E escolhe seus representantes como? Através do voto. Olha o poder desse negócio chamado voto. Olha o poder da população, né? Exato. Agora, a gente fala muito, senador, nesse período, sobre projetos, sobre programas, o que se pretende fazer. E tem um pensamento defendido pelo Sérgio Souza, que é em relação ao desenvolvimento regional, que as cidades não podem mais tentar crescer isoladamente, sozinhas, sem parceria com os municípios, né? Os municípios têm observado qual que é a vocação da região, e aí todos esses municípios vão lá e buscam recursos para que todos, né, possam se desenvolver juntos. Seria mais ou menos isso, o desenvolvimento regional, ô senador? Olha, nós temos hoje já em andamento o território Vale do Ivaí, né? O território é algo, algumas reuniões já foram feitas e as coisas ainda estão um pouco demoradas. Porque não basta a vontade política, tem que ter também uma vontade empresarial, você tem que trazer para dentro das discussões as empresas. Você veja só, o que tem o Vale do Ivaí? O Vale do Ivaí tem duas coisas que é importantíssimo para o desenvolvimento regional. Nós temos matéria-prima. Essa matéria-prima é o grão. Nós somos um autoprodutor de cereais e nós temos mão de obra de excelente qualidade, lógico que às vezes precisa um pouco de qualificação. Eu conheço muito bem o Paraná, viajo pelo Paraná inteiro. Municípios do porte de Borrasópolis, do porte de Faxinal, municípios do porte aí de Cruz Maltina, de acordo com, lógico, representando cada um pouquinho maior que o outro, mas arrecadam 3, 4 vezes mais, porque há uma industrialização nos seus municípios. Município, por exemplo, como Assis Chateaubriand. A receita de Assis Chateaubriand chega a ser quase 80 milhões por ano. O Faxinal, por exemplo, não arrecada isso em 4 anos. Você veja a dificuldade, a diferença, são parecidos, quase do mesmo tamanho, não dá muita diferença não. A gente tem que realmente repensar o Vale do Ivaí. Então nós temos grãos. Eu tenho conversado com algumas cooperativas, como a Cevale, conversei também com a Copacol,
ou com outras empresas privadas, da necessidade de nós colocarmos unidades frigoríficas no Vale do Ivaí. Um frigorífico, ele gera em torno de 2.000 empregos diretos e mais uns 3.000 empregos indiretos. Veja, 5.000 empregos no Vale do Ivaí é bastante coisa, né? Nós temos também, Berimbau, se você conhece muito bem, por exemplo, Faxinal. Não só Faxinal, como Rosário do Ivaí, Rio Branco do Ivaí, Grandes Rios. Nós temos aí nessa região um potencial turístico enorme. O que falta? Falta um plano de desenvolvimento, um plano de turismo para essa região, aonde as pessoas tenham uma infraestrutura mínima adequada e tenham informações para chegar nos locais de visitação, né? Hoje, as pessoas, os cidadãos, eles ganham melhor, né? Você pega, por exemplo, quantos cidadãos tinham veículos há 30 anos atrás em Borrasópolis? Quantos tem hoje? Olha a facilidade de você ter um carro hoje, né? Uma moto. Quantas pessoas tinham casas? Olha hoje quantas casas tem, as casas estão mais bonitas. Isso quer dizer que as pessoas estão ganhando mais. Sabe o que as pessoas querem também? Elas querem passear. E elas precisam ter lugar para ir passear. Porque se não tem lugar, as pessoas acham que passear e ir para a praia uma vez por ano, não. Passear e fazer o lazer do final de semana, passear e ir numa cachoeira, ir passar o dia numa estância, passear e fazer uma pista de ciclismo, de caminhada. Tem uma série de formas de passear, né? E a população quer lazer também, porque lazer é vida. Lazer é um princípio constitucional. Então, o que é a ideia que nós estamos pensando para o Vale do Ivaí? Nessas duas linhas. Na linha do turismo, tem um potencial grande o turismo, principalmente, repito, nessas regiões como Faxinal, Mauá da Serra, Ortigueira, mas ali indo para o Rosário, para Rio Branco, Cândido de Abreu, tem um potencial turístico muito grande. Faxinal, por exemplo, você tem dezenas de cachoeiras. São poucos os municípios no Brasil que tem isso. Inclusive, você publicou aí recentemente, né, no seu blog, a visita que eu fiz ao ministro Gastão Vieira do Turismo, levando as belezas de Faxinal. Ele disse assim, pessoal, Sérgio, são poucos os municípios do Brasil que têm a beleza que tem Faxinal. É raríssimo isso, e vocês não aproveitam isso. Falou, olha, eu vou financiar a fundo perdido um plano de turismo para Faxinal. Preparem e mandem que nós vamos fazer isso, porque o Brasil precisa de lugares como esse. Então, nós estamos realmente pensando em algo regional, Brimbão. Exato. Agora, o senador, depois que assumiu aí a vaga no Senado, tem sido muito procurado pelos prefeitos de todo o Paraná, e não é diferente dos prefeitos daqui da nossa região. Atender esses prefeitos, ouvir esses prefeitos, também é importante para que a gente possa buscar o desenvolvimento, né? Veja, nós temos duas ações diretas que fazemos com os prefeitos. Todos os municípios do Vale do Ivaí eu atendi com emendas. Sem exceção, alguns mais, outros menos, mas todos os municípios eu atendi. Então essa é uma forma de você ajudar na construção do município, fazer ruas, creches, escolas, adequar estradas, comprar máquinas, é a forma de você ajudar no financiamento da máquina pública. E uma outra forma é você buscar trazer essa questão de como universidades, como centros regionais de desenvolvimento. Essas são formas que você vai trazer, vai resolver os problemas a longo prazo, não a curto prazo. Porque você pode, Berimbau, veja só como é interessante esta conta. Você sabe quanto que gera de ICMS um barracão de frango? Um barracão de frango, R$20 mil. Se o município como Borrasópolis tiver 100 barracões de frango, ele vai gerar R$2 milhões por ano de impostos. Quanto que é a receita de Borrasópolis hoje? 6, 7 milhões? 8 milhões? Exato. Então, você está vendo? Ele dá um acréscimo de 20% na receita. E quantos empregos não geram na cadeia? Então nós temos como levar, sim, o desenvolvimento regional. Estamos trabalhando neste sentido. Na região tem linha férrea que passa por perto, passa ali entre Mauá e Faxinal. Não é distante, a gente pode pensar em qualquer coisa a nível de transbordo, se for o caso, mas nem precisa isso. A região é bem servida por rodovias que estão em bom estado de conservação. Nós podemos pensar um desenvolvimento regional. Eu tenho conversado com o Ministério da Indústria e do Comércio
a possibilidade de uma ZPE, uma zona de exportação aí na nossa região. E essa zona de exportação atrairia naturalmente empresas para essa região, porque se há uma região que está com dificuldade, eu considero essa nossa região, Brimbão, de determinado ponto de vista, estagnada, sabe? Não é subdesenvolvida, é estagnada. Por que estagnada? Porque ela ficou só nisso, na produção do grão, unidade de recebimento e vai embora. Não há um processo de transformação, de industrialização. Lógico, tem uma ou outra empresa aí na região, como tem a Nutrimil, a Adran lá em Faxinal, Mauá também tem algumas empresas, SL e Adran, tem algumas empresas, mas são raras. Nós temos que transformar este produto em produto final, produto manufaturado, essa nossa matéria-prima, para agregar valor na cadeia. Porque quando eu falo, por exemplo, da proteína animal, do frango, do suíno, eu estou dizendo o seguinte, que você vai colher a soja ou milho, você vai esmagar, farelo de um e do outro, você vai fazer a ração, da ração você vai dar para o frango vai engordar, vai para o abatedouro emprega milhares de pessoas, vai ter que ir para uma câmara fria, transporte, e assim por diante. Você gera uma cadeia de empregos. E tem lá o cara no campo que tem que pôr o barracão vai ser financiado, com pagamento a longo prazo, com prazo de carência, com abatimento mensal, de acordo com a produção. Tem toda uma regra própria que nós podemos fazer para levar o desenvolvimento. E se nós conseguirmos criar uma ZPE, uma zona de exportação no Vale do Ivaí, nós vamos atrair inúmeras empresas para o Vale. Senador, queria agradecer aqui pela sua participação, dizer que o assunto é muito interessante, a gente ficaria horas aqui debatendo esse tema, e é interessante que a ideia do senador vai despertando na gente também aquele desejo de que a gente possa buscar o desenvolvimento regional e que ele é mais do que possível. Mas antes de encerrar aqui sobre essa questão de desenvolvimento regional ou sobre algum outro tema que o senador queira fazer alguma consideração, fica à disposição, senador. Brimbal, ainda sobre a questão do desenvolvimento regional, eu sou hoje um senador da República. Todos do Vale do Ivaí sabem que eu assumi quando a Gleisi Hoffmann foi à Casa Civil. A Gleisi, ministra-chefe da Casa Civil, minha amiga pessoal, gozo de um prestígio enorme junto à Gleisi. Estou toda semana conversando com ela pessoalmente ou por telefone, como tenho um prestígio enorme com vários ministros do governo da presidente Dilma. Sou um senador da base do governo, sou vice-líder do PMDB no Congresso Nacional, sou membro de várias comissões, titular, claro, de várias, inclusive da Comissão de Orçamento e de comissões que interessam diretamente a esta questão do Vale do Ivaí do Paraná. Então é assim, se sou um senador da base do governo, se estou dentro de todas estas comissões, inclusive sou coordenador político da Frente Parlamentar Agropecuária, que é a maior frente agropecuária do Brasil, a maior frente do Congresso Nacional de todo o Brasil, aquela frente que se quer para o Congresso Nacional enquanto não votam as coisas que interessam ao agricultor brasileiro. Gozo de bom prestígio com alguns ministros, inclusive um deles, o ministro da Agricultura, vem ao Vale do Ivaí essa semana fazer campanha comigo. Nós vamos em vários municípios, vamos passar por Manuel Ribas, por Ivaiporã, por Jardim Alegre, por Faxinal e vamos até Londrina. Ele me disse recentemente, falou, Sérgio, só vou fazer isso com você, ministro Mendes Ribeiro, ministro da Agricultura, só vou fazer isso com você e só no Paraná, porque eu tenho que cuidar do meu Rio Grande. Então você veja o prestígio que a gente goza perante o governo hoje. Então eu, como senador da República, não vou perder a oportunidade de fazer algo diferente para o Vale do Ivaí. Nós vamos resgatar a dignidade da nossa gente, nós vamos trazer o desenvolvimento para o Vale do Ivaí, trazendo a industrialização para o Vale do Ivaí, trazendo também novas fontes ou fontes alternativas de riqueza, de renda e garantia de sustentabilidade, como, por exemplo, o turismo. É inadmissível nós termos essa região com esse potencial todo no turismo e não ser aproveitado da forma como deve ser aproveitado. Nós conhecemos regiões no Brasil que mal tem uma quedazinha d'água e tem um público, tem um atrativo, isso é algo que faz a diferença no turismo. Eu cito às vezes Gramado. Gramado tem uma cachoeirinha. Gramado não tem mais nada, a não ser uma infraestrutura bonita, urbana,
europeia, alemã, tudo mais, mas não tem os atrativos. Faxinal, Vale do Ivaí, ali tem muito mais do que tudo isso. Agora o que falta é vontade de política, o que falta é nós buscarmos dentro do governo federal os recursos necessários para fazermos a diferença aí no Vale do Ivaí, trazendo riqueza para esta nossa gente, trazendo a prosperidade. Com isso nós vamos aumentar, por exemplo, a arrecadação dos municípios, que vai poder valorizar melhor o seu funcionário público, que vai poder dar melhor atendimento à comunidade, ou seja, nós vamos viver um momento de desenvolvimento, aquilo que acontece hoje no Brasil, né, que já chegou à 6ª maior economia do mundo, é o que acontece com o Paraná, que é um estado que está indo muito bem. Nós precisamos que tudo isso chegue também ao Vale do Ivaí. Um abraço a você, Berimbau, um abraço a todos os queridos ouvintes da Rádio Nova Era. Até a semana que vem. Obrigado, e é sempre uma honra tê-lo aqui, senador.